Bom dia a todos e a todas. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 37ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 8 de dezembro do ano de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, o doutor William Falcão de Souza, a doutora Antônia Helena Teixeira, a doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Zena Neto, secretária dos Trabalhos da Câmara, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Por problemas técnicos, não faremos a leitura de processos que vão constar na ata da 36ª sessão ordinária, também a leitura da ata da 36ª sessão ordinária, que ocorrerá apenas no dia 14, por uma questão técnica. E passaremos já para a ordem do dia, observando que o primeiro processo da pauta há um pedido de sustentação oral. Doutor Lincoln Magalhães, doutora Juliana Matos, foram regularmente intimados, estamos ainda aguardando a participação dos mesmos. Faremos a inversão da ordem dos processos e já anuncio o processo, segundo processo da pauta, processo de recurso 451/2018, auto de infração 2017-19132, recorrente Hyundai Elevadores Limitada, recorrido será julgamento de primeira instância, a conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e a assessoria processual tributária, através do parecer, sugere a extinção processual. Na forma regimental, passa a palavra à conselheira relatora, doutora Helena, para o relato do processo anunciado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor procurador, Evaneide, nossa secretária, senhores conselheiros. O presente processo trata da infração referente à falta de recolhimento do imposto, do diferencial de alíquota dos meses de janeiro, março, maio, junho de 2015, nas aquisições de mercadorias de bens e bens para uso e consumo. Foi feita uma auditoria fiscal restrita para fiscalizar a falta de recolhimento do ICMS, substituição tributária, antecipado, diferencial de alíquota, o FECOP, relativo ao exercício 2013 a 31 de agosto de 2017, onde ficou constatado que o contribuinte remeteu mercadorias oriundas do Estado de Pernambuco, destinadas a empresas de construção civil devidamente inscritas como contribuinte do ICMS no Estado do Ceará, sujeitando-se ao pagamento do ICMS diferencial de alíquota. A cobrança por parte da autoridade fazendária, no momento da autuação, aliás, anteriormente à autuação, por ocasião do monitoramento, foi suspensa por força do mandado de segurança impetrado pela empresa autuada. Entretanto, a segurança concedida foi revogada, conforme o teor da sentença judicial em anexo. As empresas de construção civil localizadas no estado de Ceará, na qualidade de consumidoras finais dos produtos adquiridos no emprego de suas obras, estão sujeitas ao recolhimento do diferencial de alíquotas quando de suas aquisições nas operações interestaduais. Informa ainda o agente do fisco, nas informações complementares, que o decreto 24569/97 estabelece no artigo 725, parágrafo 3º, em substituição à sistemática normal de tributação, o seguinte, artigo 725. O estabelecimento de construção civil e assemelhado será enquadrado no regime de recolhimento outros. Parágrafo 3º. Em substituição à sistemática de tributação estabelecido no parágrafo 1º do caput desse artigo, ficam as empresas filiadas ao Sinduscom autorizadas a praticar a carga tributária líquida de 3% nas entradas de mercadorias e bens procedentes de outras unidades da federação, desde que não usufrua da decisão judicial que lhe exclui a condição de contribuinte do ICMS. O agente do fisco informa ainda que a adição normativa de número 17 de 2013 tratou de estabelecer parâmetros para a cobrança do ICMS nas operações sujeitas à alíquota de 4%, com produtos de origem estrangeira procedentes de outras unidades federadas.
O levantamento fiscal foi feito com base nos cruzamentos de dados do laboratório fiscal, onde ficou identificada a presença de notas fiscais eletrônicas no período de janeiro a junho de 2015, emitidas pelo contribuinte hora fiscalizado e destinadas ao Estado de Ceará para contribuintes do ICMS, com destaque do imposto pela alíquota interestadual no percentual correspondente a 4% por se tratar de mercadoria importada. Informa ainda o agente do fisco que foi considerado o crédito fiscal de origem de 4% para o cálculo do diferencial de alíquota nas operações com bens do ativo imobilizado, conforme definido no artigo 589 do Decreto 24569. A Instrução Normativa 17 de 2013 ainda estabelece um acréscimo de 8 pontos percentuais quando a mercadoria for procedente de estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, aplicando-se, inclusive, nas operações realizadas por estabelecimento de construção civil. O agente do fisco entende que a autuada é responsável solidária pelo pagamento do ICMS devido a esse estado, com base no artigo 17, inciso 9 da Lei 2.670, que diz que respondem solidariamente qualquer pessoa física ou jurídica que obtiver liberação de mercadoria retida, mediante decisão judicial por qualquer procedimento administrativo. Entendeu o agente do fisco que a materialização da infração, que houve a materialização da infração de falta de recolhimento do imposto diferencial de alíquota, motivo pelo qual efetuou a autuação, sugerindo a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 2.670. E resignada com a autuação, a empresa entra com a impugnação, alegando que atua no segmento de comercialização de elevadores, efetuando regularmente vendas para construtoras estabelecidas no estado de Ceará de elevadores importados. Que o STF, em vários julgados, reconheceu a inconstitucionalidade da sujeição passiva das empresas que atuam no segmento de construção civil, principalmente quanto à exação do ICMS complementar, ou diferencial de alíquotas, cobrado pelos estados quando a aquisição interestadual de insumos utilizado na atividade empresarial, por concluir que essas empresas são eminentemente prestadoras de serviço, não estando sujeitas ao pagamento do ICMS. Defende ainda a impugnante que a Instrução Normativa de número 17 de 2013 veio a tolher o regime especial esculpido no artigo 3º do artigo 7, no parágrafo 3º do artigo 745 do Decreto 24569, de maneira que a carga líquida saltou de 3% para 8%. Isso é um incremento de 8%, desprovido de respaldo legal. Logo, ele alega que essa cobrança desse percentual de 8% seria inconstitucional. Alega ainda que tem um mandato de segurança preventivo, objetivando salvaguardar seu direito ao tratamento tributário juridicamente escorreto sobre as operações que realiza com seus clientes no estado de Ceará, e que obteve uma liminar para que o estado de Ceará se abstivesse de cobrar o exigido na Instrução Normativa 17 de 2013, concernente às operações interestaduais com mercadorias advindas do exterior. Mas, em sede de sentença, o magistrado entendeu que a medida não deveria ter sido requerida através da via mandamental, do mandado de segurança, e, por isso, denegou a segurança requerida, julgando extinto o processo sem análise de mérito. Por fim, ele alega que a inconstitucionalidade da cobrança da multa por entender ser desproporcional e desarrazoada, configurando o caráter confiscatório. E conclui aqui a sua impugnação, pedindo a improcedência da autuação. O processo segue para o julgamento singular, onde o julgador singular entende que a empresa não apresentou nenhuma documentação probante, livros fiscais ou documentos de arrecadação que comprovassem suas alegações de que ocorreu erro aqui no levantamento do fisco. Afasta os argumentos defensórios da parte em relação à inconstitucionalidade da cobrança diferencial de alíquota para as empresas de construção civil e também afasta o caráter confiscatório da multa, posto que insubsistentes. Nas informações, o julgador singular ainda ressalta que nas informações complementares do auto de infração constam indicados os valores do ICMS, diferencial de alíquota, contendo todo o demonstrativo da autuação. Que o procedimento adotado pela autuada em não recolher o diferencial de alíquota choca-se frontalmente com o disposto na legislação em vigor, mais especificamente o artigo 589, parágrafo 1º e 2º do Decreto 24569, que disciplina a matéria objeto da autuação. Por fim, entende o julgador singular pela procedência da autuação com esteio nos artigos 73, 74, 58, 69, parágrafo 1º e 2º, e 725, parágrafo 3º do Decreto 24569, e também com esteio na Instrução Normativa 17 de 2013,
com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 2.670. A empresa entra com um recurso ordinário, onde ela defende aqui e requesta a reforma da decisão recorrida por violação ao princípio da legalidade, previsto no inciso 1 do artigo 150 da Constituição Federal, e o parágrafo 3º do artigo 725 do regulamento do ICMS. Mantém aqui a sua defesa, as suas alegações quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da Instrução Normativa número 17/2013, que serviu de base para o lançamento. Informa que as construtoras filiadas ao Sinduscom podem se valer do regime especial esculpido no parágrafo 3º do artigo 725 do regulamento do ICMS, com redação dada pelo decreto 28.346, que a Instrução Normativa 17/2013 não pode alterar o direito do contribuinte concedido pelo decreto 28.346, pois a Instrução Normativa majora a carga tributária, ignorando o benefício fiscal concedido pelo Estado de Ceará, violação ao princípio da estrita legalidade. Ressalta que o acréscimo de 8% sobre a carga tributária líquida nas operações promovidas pela Impetrans para construtoras estabelecidas no Estado de Ceará, associadas ao Sinduscom, implica em majoração de tributo, veiculado por meio de ato administrativo, excedendo sua função meramente esclarecedora e regulamentadora. Defende que o auto de infração deve ser declarado nulo, pois evado de visto, posto que fundamentado num ato normativo totalmente inconstitucional e ilegal, no caso, da Instrução Normativa 17/2013. E pede aqui a improcedência da autuação. O processo segue para a manifestação da assessoria processual tributária, que afasta os argumentos da parte em relação, aqui é um parecer do doutor Augusto, vou confirmar aqui, doutor Augusto Teixeira. O doutor Augusto já tem uma manifestação, um entendimento diferente do julgador singular. Ele inicia, assim, o seu parecer afastando os argumentos da parte em relação ao caráter confiscatório, pois o processo em análise não possui as condições de exceções previstas no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 15.614, que trata da competência, que diz que não é competência dos julgadores afastar a aplicabilidade de norma sobre o fundamento de inconstitucionalidade. Ressalta aqui o parecerista que a emenda constitucional 87/2015 põe fim à distinção entre consumidor final e contribuinte em relação ao ICMS, que o tributo será cobrado em ambos os casos e haverá divisão do valor arrecadado entre estado de origem e estado de destino. Pontua aqui o parecerista que o ato das disposições constitucionais transitórias para evitar a queda repentina do ICMS dos estados de origem das mercadorias destinadas a consumidores fiscais não contribuintes do ICMS, incluiu o artigo 99 como regra de transição, que o artigo 3º diz que essa emenda só entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias dessa. Então, ele entende que os fatos geradores ocorridos até o dia 15 de julho de 2015, não poderia o Estado, com relação aos fatos geradores ocorridos até 15 de julho de 2015, não poderia o Estado de Ceará lançar o ICMS diferencial de alíquota do remetente, pois, conforme observamos, na emenda constitucional 87/2015, o artigo 3º, a limitação em 90 dias para a publicação para a produção dos efeitos para o ano de 2015. Que a empresa Hyundai Elevadores não possuía legitimidade passiva para a cobrança do diferencial de alíquota. Logo, em conformidade com o artigo 87-E da Lei 15.614, ele opina aqui pela extinção do processo sem julgamento de mérito. O artigo 86, ele diz que extingue-se o processo administrativo, inciso E aqui, que foi o citado, fundamentado aqui pelo parecerista, inciso E diz quando não ocorrer a possibilidade jurídica, a legitimidade da parte ou o interesse processual. Essa é a fundamentação pela qual o parecerista sugere aqui que o processo seja extinto. É o que importa ressaltar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Gena Neto, representante da outra Procuradoria do Estado. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, Paulinha, doutora Paula, que nos
objetiva, clara, concisa. A emenda constitucional 87 de 2015, ela veio, diria, retratar uma realidade que já estava acontecendo desde o protocolo, aliás, muito antes, uma realidade que já vinha com a edição do decreto 24, decreto regulamentado, ICMS 24, 5, agora deu 24, 217. 24569. 24569 de 2017, que tratava dessa matéria, da cobrança do ICMS nas operações interestaduais, nas aquisições interestaduais por empresa de construção civil. O Estado já vinha cobrando o ICMS dessas operações, e até por conta de uma conduta adotada pelos estabelecimentos de construção civil, que adquiriam mercadoria em outro estado na qualidade de contribuinte do ICMS, e sendo contribuinte, portanto, estariam obrigados ao recolhimento diferencial de alíquota, mas quando essas mercadorias adquiridas pelos estabelecimentos de construção civil chegavam aqui, eles diziam, não, nós não somos contribuintes do ICMS. Ou seja, na operação, na aquisição em si, os estabelecimentos de construção civil adquiriam uma mercadoria como se fossem contribuir, portanto, com a alíquota reduzida de 7%. Mas quando chegava aqui, diziam, nós não somos contribuintes, e assim se recusavam ao recolhimento da diferença de alíquota. E o Estado, para ultrapassar essa conduta, vamos dizer assim, desses estabelecimentos, estabeleceu algumas regras no decreto 24569, dentre elas a de que, se não viesse o imposto destacado normalmente com a alíquota interna do estado de origem, nas aquisições efetuadas por tais estabelecimentos, o destinatário tinha duas opções. Ou ele comprovava o recolhimento da diferença do imposto que deixaram de ser cobrado ao estado de origem, ou recolheria a diferença ao estado de destino, que é o estado do Ceará, no caso. Então, as empresas sindicalizadas, ao Sinduscom, efetuavam o pagamento ao estado do Ceará, e assim a situação passava, ia sendo resolvida, ou seja, se ele se considerava contribuinte do ICMS, recolhia a diferença recolhia o diferencial de alíquota. Se ele não se considerava, recolhia para o estado de origem. E algumas empresas, como é o caso da Recorrente, ela dizia, não sou contribuinte do ICMS, portanto, não sou devedor do diferencial de alíquota. E foi mais adiante ainda. E no presente caso, a cobrança que está sendo realizada é superior ao que está contido no decreto 24569, que trata exatamente dessa regulação nessas operações que eu falei anteriormente. Razão pela qual ele ingressou com medida judicial e tal, e vem recorrendo até agora. Bem, o julgamento de primeira instância disse, não, é válida essa cobrança. Com base na nossa legislação, quer dizer, no decreto 24569, essa cobrança seria válida, mas o estado do Ceará, e assim como outros estados, foram perdendo sucessivamente, de forma repetida no STJ, quanto a essa cobrança do diferencial. Então, essas decisões, inclusive até do Supremo Tribunal Federal, houve decisão a respeito da matéria, dizendo que era indevida essa cobrança. Chega para análise agora, o único fundamento que poderia ser utilizado para a cobrança do ICMS, fundamento legal, é a partir da emenda constitucional 87 de 2015, mas ela só passou a valer em 2016, porque como ela foi publicada em abril de 2015, a validade é para o próximo exercício, só no exercício seguinte é que ela produziria efeitos. E, portanto, todas as operações realizadas até 2015, o diferencial de alíquota não poderia ser cobrado
com base na emenda constitucional 87 de 2015, com base na legislação anterior. E na legislação anterior, ela foi afastada dessa cobrança por conta das inúmeras decisões dos tribunais superiores. Então, diante da impossibilidade jurídica de cobrança desse diferencial pelo Estado do Ceará, é que o assessor tributário, me parece que andou bem, quando disse, não, o caso é de impossibilidade jurídica, porque a nossa legislação, não há fundamento legal, não há norma que autorize essa cobrança, norma válida, razão pela qual se manifestou pela extinção do processo. E é pela extinção do lançamento do crédito tributário, e, portanto, do processo administrativo. E é nesse sentido também que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, pela extinção do processo diante da impossibilidade jurídica da cobrança do imposto até a data de 2015. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão a ser tratada? A doutora Helena, com a palavra. Doutor Matheus, me permita só tirar uma dúvida. É que o senhor acabou de dizer que a emenda constitucional 2015 só passou a valer em 2016, não é isso? Então, assim, os fatos geradores são de 2015. Não pode ser cobrado em 2015, porque aí são dois princípios que regem. O princípio da anterioridade normal, que é aquele que a cobrança de um novo imposto, de uma nova exigência, só pode ser feita no exercício seguinte, aquele em que é instituído ou aumentado o tributo, e tem um aspecto também do prazo nonagesimal, da anterioridade nonagesimal. Mas, na verdade, o prazo da anterioridade comum, normal, do exercício seguinte, ele acaba prevalecendo, porque como ela foi publicada em abril de 2015, essa emenda constitucional, a cobrança do ICMS nessas operações só passou a ser feita efetivamente a partir de 2016, em razão do princípio normal da anterioridade. Normal que eu digo, não a nonagesimal. Então, 2015 não podia ser cobrado. Só em 2016. E foi isso que aconteceu, aliás, aqui no estado do Ceará, essa diferença de alíquota de não contribuinte do ICMS só passou a ser realizada efetivamente em 2016. Em 2015 nós não cobrávamos ainda. É isso. Mais alguma discussão, senhores? Esclarecido, doutora Helena? Mais alguma discussão? Não tendo discussões, como vota a conselheira relatora? Eu indago, a doutora Mônica, o doutor Fernando estão presentes, doutor William, que não consigo visualizá-los na sua imagem. Obrigado, doutor William, doutor Mônica, doutora Mônica. Ok. Doutora Helena, como vota, então, para o processo? Foi apreciado agora pelos senhores. Pronto, senhor presidente, diante das colocações do seu procurador, eu concordo aqui, me manifesto também pelo entendimento constante no parecer, pelo que voto no sentido de que seja declarada a extinção processual, tendo em vista que não há fundamentação legal que autorize a cobrança em razão da emenda constitucional número 87 de 2015. Senhores, algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, dá provimento para que seja reformada a decisão de julgamento de primeira instância de procedência para extinção, conforme manifestação da douta Procuradoria e também de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Decisão unânime. Doutora Helena. Só uma pergunta, senhor presidente. Então, nesse caso, sendo declarada aqui a extinção, a gente não vai nem votar a questão da nulidade e do... Ok. Antecede, né? Enfim, esses pedidos de nulidade, estava sob inconstitucionalidade, multa confiscatória, então fica prejudicado. Aí, a própria legitimidade, né, do lançamento do sujeito passivo. Senhores, vamos dar prosseguimento. Temos 2 processos da classe Max. Vamos aqui continuar com a pauta, né, aguardando ainda, deixar para um segundo momento, a empresa Brasex, em que há um pedido de sustentação oral. Processo de recurso 2208-2018, auto-infração 2018-03534, classe Max, Indústria, Comércio e Serviços de Vidros.
em que recorrido será julgamento em primeira instância, conselheiro relator, doutor Carlos César Quadros Pierre, a indicação de procedência no julgamento em primeira instância e a assessoria processual tributária também indica a procedência do feito. Então, passo a palavra ao conselheiro relator para início do relato do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, dos conselheiros e conselheiras. Bom dia. Procurador do Estado, doutora Paula Porto e doutora Evaneide, que nos assessoram nesse momento. Eu vou procurar ser um pouco mais breve no relato. Os dois processos são semelhantes, mas não são iguais. Este processo, ele trata da acusação de deixar de emitir nota fiscal com destaque de ICMS em venda futura, com aplicação de cobrança do imposto e penalidade do 123B1, 30% do valor da operação. Eu vou ler aqui só um trechinho do auto-infração, do relato fiscal, para que se tenha uma ideia melhor. Nessas operações, o contribuinte emitiu uma nota fiscal de simples faturamento no momento da realização do negócio jurídico venda, sem destaque do ICMS, e deveria ter emitido uma nota fiscal por ocasião de saída global ou parcial da mercadoria ou bem do estabelecimento, com destaque do imposto devido. A empresa, ela fez venda futura, emitiu uma nota, e depois, quando entregou a mercadoria, fez uma nota fiscal sem o destaque do imposto. A defesa alegou que já havia pago o ICMS por substituição nas entradas e que vende para construtoras, portanto, não teria esse ICMS. Que a multa é desproporcional e requer uma multa de 10%. O julgamento mencionou muito por cima a questão da substituição tributária e julgou procedente a autuação. O recurso, a empresa fez uma menção muito breve de que o seu argumento da substituição tributária não foi devidamente apreciado, que pagou o tributo por substituição nas entradas, da multa também, repete a questão da multa, e depois faz uma emenda ao seu recurso, alegando a questão da nulidade em razão daquele apontamento no livro, certo? De ocorrências do termo de finalização do termo de encerramento da fiscalização e apresenta um parecer contábil apurando essas questões dessas notas. Interessante aqui frisar, que seria importante para o deslinde da questão, é que eu acho que não foi muito bem compreendido pelo contribuinte e pelos julgadores. Sim, o parecer manteve a autuação, explicando detalhadamente, foi muito bem feito o parecer por sinal em ambos os processos. Mas aqui é o seguinte, eu não sei se os senhores se recordam, que nós tivemos uma questão de venda da Glasmax de vidro temperado e laminado, em que ele fazia a industrialização. Aqui, o contribuinte não percebeu que se trata justamente destes produtos, certo? Ele fez a venda para entrega futura, emitiu a nota fiscal. Quando foi entregar o produto, ele emitiu a nota fiscal, mas, em alguns casos, ele colocou ICMS, mas colocou a menor, já que a industrialização também tem a questão do IPI, do agregado, e em alguns ele sequer colocou ICMS, certo? Basicamente, este é o relato da infração, senhor presidente. Se refere ao ano de 2014, esse processo. Doutor Pierre, eu pergunto, o processo seguinte também da Glasmax trata da mesma matéria? A mesma matéria, senhor presidente, com relação ao ano 2015, mas nesse segundo ele não traz essa emenda com a alegação da nulidade, né? E também não traz essa questão como ele não faz a emenda, ele não traz também esse levantamento que ele mesmo faz do ICMS. Ok, então, como mas a questão de fundo é a mesma. E no 2015 seria vidro laminado só, e 2014 temperado e laminados. Ok, como tem essas observações, alguns processos ele pede nulidade, outros não. O primeiro sim, o segundo não.
Ok, então vamos analisar por processo. Então, o primeiro processo que a gente vai discutir, analisar da Glasmax, operações sem destaque, né, do ICMS, operações para venda e entrega futura. Então, vamos apreciar esse processo 35 e 34, depois o senhor fará as observações pertinentes ao outro, ok? Então, da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Gena Neto, procurador do Estado. Ok, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor César Pierre, grande relator. Bem, o fato apontado pelo agente fiscal é muito claro. Ele emitiu as notas fiscais e não destacou o ICMS. Inquestionável. Em razão dessa acusação, que está comprovada nos autos, o contribuinte não podia dizer, eu destaquei. Ele efetivamente não destacou o ICMS. E aí restaria uma indagação, que é que o contribuinte acaba utilizando, dizendo, não, mas eu já paguei ICMS por substituição tributária dessas operações, e, portanto, a minha saída não é mais tributada. Bem, na hipótese de pagamento do ICMS substituição tributária por entradas, efetivamente, as saídas subsequentes não são tributadas mais. No máximo, se destaca o ICMS para fins de crédito destinatário, quando o destinatário é um estabelecimento industrial, ou então em operação interestadual. No caso do destinatário, é um consumidor final, no presente caso dessas notas fiscais que foram emitidas. E a substituição tributária, aí que é um dado relevante, ela se faz, no caso de vendas para outros estabelecimentos, e não para consumidor final. Não há que se falar em substituição tributária na venda a consumidor final. Se não houve o pagamento do ICMS substituto por ocasião das entradas, que é o caso, porque ele é um estabelecimento industrial, o fornecedor, o vendedor, o autuado, ele faria a substituição tributária por ocasião das saídas subsequentes. E a saída subsequente dele foi para consumidor final. E no consumo final não há que se falar em substituição tributária. Essa é a razão pela qual o agente fiscal cobrou ICMS normal. O contribuinte emitiu a nota fiscal de venda para entrega futura sem destaque do imposto, e na entrega efetiva da mercadoria também não destacou o imposto. Porque, às vezes, ocorre que o contribuinte indevidamente destaca o ICMS naquela venda em que ele faz a contratação, em que ele faz o faturamento, que é a nota fiscal de venda para entrega futura. Então, ele já faz o faturamento e, nessas vezes, ele destaca o imposto. Isso acontece. E por ocasião das saídas subsequentes, quando ele vai entregar efetivamente o produto, ele não destaca o ICMS porque já destacou por ocasião do faturamento. Então, nessa hipótese, se acontecer isso, é evidente que o imposto cobrado na operação de entrega efetiva da mercadoria passa a ser indevida, porque o contribuinte teria feito a antecipação do recolhimento, recolheu por ocasião da entrega futura do faturamento, antes mesmo da saída da mercadoria. Mas não é o caso. Quer dizer, ele não destacou o ICMS nem no faturamento, nem por ocasião da entrega efetiva. Então, o imposto é devido, senhor presidente. Não há dúvida a respeito disso. Por tais razões é que a Procuradoria, então, se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo de discussão, doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Concordo, em parte, com o posicionamento da Procuradoria. Realmente, o imposto é devido. Aqui até a questão que não se percebeu que não é o mesmo produto que ele vendeu. Isso foi um dos erros do defendente. Ele não percebeu aqui que se tratava de produtos que ele submeteu ao processo de industrialização. Aqui, no caso, seria o primeiro os vidros temperados e laminados, e no ano seguinte os laminados. Aqui, o que me causa espécie, e aí eu gostaria da opinião dos meus colegas conselheiros, é a penalidade aplicada. A penalidade aplicada foi o 123.3B1. Deixar de emitir um documento fiscal em operação e prestações tributadas, multa de 30% do valor da operação.
Pois, senhores, ele emitiu o documento fiscal. Ele não destacou o ICMS. Neste caso, certo? Eu entendo que não deveria ser esta a penalidade. Bom, doutor William já se prontificou a esclarecer essa dúvida, senhor presidente. Doutor William, com a palavra. William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Na discussão é bom que a gente, às vezes, entende melhor, né? Mas eu anotei aqui na ata, eu faço as minhas anotações, e eu coloquei neste processo, o doutor Pierre relatou agora, escrevi lá, quando eu analiso antes da sessão, e não destacou ICMS por ocasião da efetiva saída global ou parcial, né? Isso é uma operação de venda futura que tem todo um disciplinamento. Exercício 2014. Como que funciona? Artigo 705, parágrafo 1º e 2º. Quando ele faz a venda para entrega futura, a nota fiscal de faturamento, no caput do artigo 705, diz claro, ele não pode destacar ICMS, é sem destaque ICMS. Quando ele faz a entrega futura, total ou parcial, ou seja, vendi 100 vidros lá, saiu a nota de 100 vidros, destaque ICMS. Não, vendi 10, estou me remetendo 10, destaque ICMS daqueles 10, até completar a venda total. E eu pensei que era isso nos autos, mas, na verdade, se nós lermos o relato da administração, não é exatamente isso. A fiscal, depois estão acompanhando, pode até me corrigir. A fiscal não está dizendo em nenhum momento que a nota fiscal 10, 20, 30 foi emitida para entrega futura e não foi feito o destaque do ICMS. Eu entendo que não é isso. Vamos lá para frente. O ato de fração diz assim, deixar de emitir documento fiscal em operação tributária. Está lá. Aí vem o contribuinte, no decorrer do exercício fiscalizado, que é o exercício 2014, deixou de emitir nota fiscal com destaque do valor do ICMS por ocasião da efetiva saída global ou parcial das mercadorias, nos casos de venda para entrega futura, conforme informações complementares em anexo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nota fiscal tal foi para entrega futura e não destacou. A nota fiscal 2, 3, 4, não destacou. Não, ela está dizendo que deixou de emitir a nota fiscal com destaque do valor do ICMS por ocasião da efetiva saída. Como é que ela fez isso? Eu vi umas planilhas aqui no documento probatório, que ela está colocando assim, exercício 2014, depois 2015 mais abaixo. 2014, daqui a nota fiscal de entrega futura, nota fiscal 1020, um exemplo. Aí aquela mercadoria, a entrega delas, ela detectou, fez termo de início, pediu o contribuinte para fazer esse levantamento, o contribuinte apresentou as notas fiscais e ela verificou. Nota fiscal 1, valor 2, um valor 2. Quando ela fechou, a mercadoria da saída com a nota fiscal de faturamento, que vai sem destaque do imposto, tinha 100 produtos, 100 quilos, um exemplo. E as notas fiscais da efetiva entrega, parcial ou total, não tinha 100, só tinha 90. E cadê as outras 10 mercadorias, 10 quilos? Então, ela fez, se eu não estou enganado, é bom que os conselheiros também vejam, ela fez pela diferença. Tanto é que na informação complementar, se o conselheiro tiver o processo, porque não dá para ver aqui, porque fica no negrito, onde está escrito, eu vou mostrar só o demonstrativo. Fez um levantamento, achou até percentual de compra e de venda, e está aqui. Assim, temos o quadro resumo do que deixou de ser recolhido pela falta de emissão de nota fiscal de venda para entrega futura. Está na informação complementar, na página 7. Aí ela colocou 2014, mas não dá para ver a parte de cima o que é. Aí tem assim um 11, depois o valor do ICMS, 4.238,18, e o valor da multa, 6.799,18. Tá? Ela diz, sim, a penalidade 123.3b1 da lei 12.670, porque ela não emitiu notas fiscais para fechar aquela operação de venda dela no exercício 2014. Ela só foi fazer o auto agora, em
2017, cobrando 2014, 2015, e não encontrou essa saída. Então, ela está cobrando. Mas é pela falta de emissão de notas fiscais de entrega futura, de entrega, né, total ou parcial, das vendas que foram feitas, faturadas, né, para entregar futura. É isso que eu estou entendendo. Por isso que ela aplicou essa penalidade. Não vi nenhum momento dizer, está aqui as notas fiscais 1, 2, 3 e 4, que foi feita a efetiva entrega, está sem um destaque do ICMS. Eu não vi isso. O conselheiro deve estar com processo físico, dá para ver melhor. Porque justamente o que eu estava dizendo, se olharem aí, está na página 7 da informação complementar, fica em negrito a identificação. Não sei porquê, mas sempre acontece isso. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Processo em discussão. Doutor Pierre, com a palavra. Doutor William, como sempre, muito atento. Me parece, com essas observações do doutor William, que o fiscal fez ambas as coisas, daí a falta de entendimento do contribuinte. Certo? Primeiro ele diz aqui, olha o que o fiscal diz. Nessas operações, o contribuinte emitiu uma nota fiscal de simples faturamento por comando da realização do negócio jurídico, sem destaque do ICMS, e deveria ter emitido uma nota fiscal por ocasião da saída global do parcela da mercadoria ou bem do estabelecimento, com o destaque do imposto devido. Lá na frente, ele fala essa questão dessa diferenciação, que do 90 a 100, como o Williams explicou, certo? Mas quando ele vai calcular, ele não calcula só sobre essa diferença, ele vai também a questão dos vidros temperados e laminados, ou seja, sofreu o processo de industrialização e tem um acréscimo, o destaque foi a menor. E também ele pega notas que foram emitidas dentro dessas 90, sem o destaque do imposto, porque o contribuinte não destacou entendendo que tinha sido pago por substituição. Quanto a essa questão da diferença, se for essa a questão da diferença, o auto seria improcedente no meu entendimento. Certo? Porque o fato de fazer um contrato para entrega futura não quer dizer que essa entrega vá se realizar, ainda mais dentro do exercício de 2014. Então, vamos supor, se o contribuinte tiver feito um contrato de entrega futura de 100 vidros temperados e laminados e entregar 90, não quer dizer que os 10 ocorreram. Isso aqui não tá dito na autuação, né? Ele pode ser, se ele calculou essa diferença, eu não sei como foi que ele chegou a essa conclusão de que teria que ter sido emitido, porque não se tem notícia da ocorrência dessas 10 entregas restantes, assim, a título exemplificativo, certo? E o contribuinte, em nenhum momento, ele se manifesta quanto a isso. O que ele se manifesta é, eu emiti as notas sem o destaque, porque eu paguei por substituição. Então, merece aqui, na realidade, a forma como a auto-infração foi feita, não se deu para perceber essas nuances. Inclusive dessa questão da industrialização do vidro, que ele recebeu, o contribuinte tinha entendimento seguinte, eu paguei por substituição do vidro, vendi um vidro, está pago. Mas só teve o processo de industrialização, por temperado, por laminado. Então, teria diferença. Então, o relato da autuação, ele é um pouco confuso e deixa o contribuinte nessa dúvida. Eu fiquei nessa dúvida também. Ora, é deixar de emitir o documento fiscal ou é deixar de emitir sem o destaque? Foi tratado todo o processo como deixar de emitir sem o destaque do ICMS. O contribuinte, inclusive, se defendeu desta acusação. Mas, diante de mais uma resposta evasiva e contraditória, a fiscalização resolveu circularizar com maiores clientes. Eles confirmaram os produtos adquiridos como sendo temperados ou laminados. Quer dizer, aquela questão da industrialização do vidro recebido com substituição tributária. Certo? Então, os produtos foram separados em temperados ou laminados. Desta forma, a base de cálculo dos vidros laminados foi aplicada a chamada proporção da industrialização. Aí ele faz a proporção. Sobre a base de cálculo, foi calculado o imposto devido, aplicado a alíquota de 17% de referência de ICMS normal, quer dizer, tem ICMS normal.
Não houve incidência de subsídio territorial, uma vez que o destinatário era o consumidor dos finais. Bom, senhores, este é o que está aqui. Doutora Helena, com a palavra. Doutor Pierre, eu não estou conseguindo visualizar aqui, eu estou com uma dúvida. O fiscal acostua aos autos, já que o senhor está com o processo físico, fica mais fácil de verificar? Porque como o objeto da autuação é a ausência do destaque, não é isso, nas notas fiscais? Eu queria só... Doutora Helena, doutor Pierre, poderia ler a acusação fiscal, o lançamento do crédito, o auto de infração, o relato do auto de infração, por Sim. favor, que esclarece também esse ponto, né? Todo o relato ou só aquele... Não, só o auto de infração, o relato da acusação, né? O campo que tem lá... O relato é como... a infração. Pronto. Só para destacar, né? Deixar de emitir documento fiscal em operação tributada, contribuir com o decorrer do exercício fiscalizado, deixou de emitir nota fiscal com destaque do valor do ICMS por ocasião da efetiva saída global parcial das mercadorias, nos casos de venda para entrega futura, conforme informações complementares em anexo. Veja bem, a informação dele não tem nenhuma vírgula aqui, não tem nada, né? Documento fiscal com destaque. Ele deixou de emitir documento com destaque ou deixou de emitir documento. E ele fala também em operações de saída global. Ou seja, tem global, não tem e parcial. Então, não é só a diferença. Se fosse aí, é saída parcial. Tem entrega global. Ah, essa aqui é que me causou espécie. Porque quando eu fui ver toda a autuação, eu entendi que houve uma série de notas fiscais foram emitidas sem o destaque do ICMS, foi cobrado esse destaque. Era isso que eu ia lhe perguntar, doutor Pierre, se nos autos consta essas notas fiscais que foram emitidas sem o destaque, ou se não consta no corpo do processo. Eu estou no seu processo físico, mas estou com o eletrônico, vou procurar, só um momento. Ah, desculpa, eu achei que o senhor estava com o processo físico. Algum outro conselheiro quer discutir ou analisar, fazer alguma observação no processo? Doutora Mônica, com a palavra. É só com relação à colocação que foi feita pelo conselheiro relator, no caso de uma possibilidade de que não sabe se haveria sido confirmada ou não a operação, é muito interessante, assim, uma colocação que, inclusive, consta nas informações complementares, que eu peço venho aqui para fazer a leitura, que eu acho que é bem interessante. Diz o seguinte, né, na informação complementar, que está logo na página 4, logo depois da infração, que diz o seguinte: a operação de venda para entrega futura ocorre quando um estabelecimento vendedor comercializa uma dada mercadoria, mas permanece com a mesma até a sua posterior entrega ao adquirente no prazo convencionado entre ambos, enquanto o pagamento do seu valor é efetuado antecipadamente. Então, assim, quando a gente fala de venda para entrega futura, não é algo que, assim, eu emito uma nota fiscal de venda para entrega futura e essa venda pode não acontecer, né? Para não acontecer, essa venda ela teria que ser desfeita, certo? E aí o contribuinte teria, sei lá, que devolver o dinheiro que foi pago, pagar talvez até uma multa pelo distrato, alguma coisa nesse sentido. Então, eu entendo que com relação a essa opção que foi levantada aqui, eu acho que isso não existe, né? E se existisse, né, caberia ao próprio contribuinte, no caso, dizer assim, olha, houve um distrato, essas compras, elas não aconteceram, portanto, não houve essa entrega futura. Mas, assim, pela própria significado do que seja isso realmente, né? Ou seja, o contribuinte, ele recebe, no caso aqui, o contribuinte faltuado, ele recebeu esse dinheiro referente a essa mercadoria, ele permaneceu com essa mercadoria para uma entrega posterior, certo? Então, é só isso. Então, não existe essa possibilidade, a não ser em caso de distrato, né, de ele não ter entregue essa mercadoria não ter saído.
por enquanto é só isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Doutora Helena, com a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir vistas desse processo. Vista concedida. Doutora Helena, então, vista dos dois, porque ambos trazem a mesma questão. Só para destacar, doutor Pierre, nós tínhamos mencionado que o senhor faria a leitura do processo seguinte, o 2237, auto de infração 2018-03557. Então, segundo a sua informação, a mesma matéria, o que muda apenas o exercício, ok? Senhor presidente, esse segundo processo não tem vidros temperados, apenas laminados, e nesse segundo processo não há emenda ao recurso com aquele pedido de nulidade em razão de falta de adaptação no livro de registro de ocorrências. Doutora Helena, considerando que a matéria é a mesma, né, a mesma atuação, há algumas particularidades em relação à defesa, a senhora também pede vista do processo seguinte, o 2237? Tudo bem. Então, vista concedida, considerando que a matéria é semelhante ao processo anterior, o processo que a senhora pediu vista. Senhores, são 10 horas e 16 minutos, nós temos mais um processo. O primeiro processo da pauta, eu tenho uma sugestão de 5 minutos de intervalo, ok? Então, podemos fazer um pequeno intervalo e retornaremos, né, com o último processo da pauta, que, na verdade, é o primeiro da lista, Brasex Comercial Exportadora, onde há um pedido formal de sustentação oral. Como falei anteriormente, advogado foi regularmente intimado e, ao retornarmos, julgaremos o processo da Brasex Comercial Exportadora. Então, um pequeno intervalo e retornaremos logo em seguida.